começo, foi lá na casa do Paulo. Foi na casa do Paulo, pastor Paulo e da Márcia. E na verdade a gente não queria vir pastorear em Caxias. Né? A gente tentou passar a palavra do reino para um amigo nosso que é pastor, e acabou que ele não quis começar a iniciar uma igreja local em Caxias. E aí a gente começou essa igreja local na casa do pastor Paulo e da Márcia, da pastora Márcia. E no começo foram só crianças, né? Então você chegava assim, tinha aquele mundo de criança lá. E aos poucos os pais foram vindo, a gente começou a fretar a Kombi com o Tuninho para ir para Piedade. Tuninho. Né? Aí o Tuninho se converteu, a casa dele se converteu. E é uma história gostosa, porque é uma história de famílias que vão se convertendo e vão se achegando ao Senhor. Aí na Kombi o Isaac, a Josi, né? O Paulo, a Márcia, o Guilherme. Depois o Diogo, a Tati, um tempo depois, aí a gente começou na Associação de Moradores, né, que foi um tempo muito legal também. Sim. Aí conseguimos ir para a Amarelinha, que era um espaço maior, e a Amarelinha foi maravilhoso, um tempo assim de muitas conversões, de muita alegria, né. Era uma célula, né, que começou na minha casa e só era de criança. Na verdade, o que eu lembro é antes disso. Eu lembro quando tinha uma oração de algumas pessoas na minha casa, não lembro muito bem quem era, mas tinha algumas pessoas que iam lá para orar, né? Mas depois começou a célula, né? Aí veio o Cristiano também, de Vá, começaram a fazer a reunião lá, né? Só que começou a lotar muito, aí veio o projeto de fazer lá na Associação dos Moradores, né? Então, mas, tipo assim, era maneiro, né? Nessa época, porque... Na verdade, nem lembro direito, assim, cara. Nessa época eu não... Eu era mais criança, né, mano? Era criança, mas eu lembro que vinha um pessoal de Piedade, né? Ia tocar lá, né? O Léo, né? O Gutenberg vinha, né? Mas era legal, né? Entendeu? A Lília, ela fica me zoando aí que quando eu era moleque, né? Quando começou, eu dormia mais do que tudo, de repente é por isso que eu não lembro, né? Direito. Eu dormia bastante. Porque ela fala que eu dormia no braço. Porque era isso mesmo que eu... Então, há cerca de 21 anos atrás, eu congregava na comunidade Batista Nova Aliança e sempre tive o desejo de ganhar almas, né? Levar pessoas ao conhecimento do Senhor. E comecei a fazer um culto no quintal da minha sogra, a Sheila. E simultaneamente, né, o pastor Edivar, na época, né, o apóstolo Edivar, começou um culto na casa do Paulinho e da Márcia. Né? E eu fazia a reunião num dia, eles faziam em outros dias. E a gente começou ali, eu ia para o trabalho e quando eu recebia o pagamento, né, meu dia de pagamento, eu comprava várias Bíblias, colocava na embalagem de presente, ia ali para a barraca ali do Mário e levava a Bíblia para o pessoal e convidava, dava de presente, numa embalagem de presente mesmo. E convidava eles a participar ali daquele momento de culto ali, de evangelização, ali no quintal da minha sogra. Chegou um período de carnaval, mas dava muita gente, dava 30, 40 pessoas. E aí, um período de carnaval, eu dei uma parada e o pastor Paulo, o pastor Edivar na casa do Paulinho, né? Pastor Paulo, fazia reunião, dava muita criança, a maioria era criança que participava lá e o Paulinho me procurou, poxa, convidar a galera aí juntar, colocar o Edivar para dar uma palavra, eu tinha muita resistência na época por causa, né, da questão do reino e tal, eu ficava meio em crise, mas eu entendia que eu não tinha condições suficientes de conduzir aquele grupo ali. E um dia eu convidei o pastor Edivar para dar uma palavra ali e meio que saí de cena e deixei na mão deles. O pessoal se dispersou e eles foram muito perseverantes em buscar nas barracas ali, indo atrás e tal. Mas eu ficava de longe ali observando, porque minha irmã ficou, o meu cunhado, o Mino, minha prima Daniele, né, alguns familiares, minha tia Nete, algumas pessoas dali ficaram, que eu, né, evangelizei, ajudei no processo de evangelização dessas pessoas e fiquei acompanhando de longe. Até que um dia passando ali pela Manuel Vitorino, eu vi um antigo núcleo da Universal vazio, eu procurei o Paulinho, falei com ele, Paulinho, pô, fala com o Edivar, tá vazio o núcleo lá, cara, da Universal, e aí
fiquei sabendo que na época que o Paulinho Edivar fez uma reunião com o pessoal, nesse período já estavam na Associação de Moradores do Bananal, reunindo lá na Associação de Moradores do Bananal, e aí começaram a pintar e fizeram a mudança para lá. Pô, eu congregando na Igreja Batista e com meu coração impactado, porque todas as vezes que eu encontrava o pastor Edivar na época, ele me dava um livro, me estimulava, e eu me lembro de um livro que marcou muito a minha vida, que foi A Patrola de Deus. E aquele livro ali, realmente, ele acabou com as minhas estruturas para que o Senhor pudesse construir algo novo, e eu não resisti, fui ao encontro com Deus, e, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro encontro com Deus que estava sendo realizado. Eu fui, e assim, eu voltei de lá completamente impactado pelo que eu vivi, pelo que eu experimentei, e eu sou grato até hoje. E nesse período eu saí da Igreja Batista, bem no comecinho da igreja, ali na Manuel Vitorino, saí da Igreja Batista, porque dentro do meu coração eu entendia que eu tinha achado a igreja. Eu achei a igreja do Senhor. Minhas primeiras memórias da igreja local foi do meu encontro, né? Vamos dizer assim. Antes teve um pré, né? Quando o Leandro, o Cristiano, o pessoal me convidou para ir para o encontro. Eu lembro que eu tava ali na Praça do Bananal jogando futebol com a rapaziada, fazendo as besteirinhas como de costume. E o pessoal convidou a gente, pô, vai ter um evento nosso tal, comida, piscina, futebol. Aí eu já liguei as coisas, já falei, pô, de graça, e a rapaziada meio que se animou. E eu falei, todo mundo vai, o que eu vou ficar fazendo aqui, né? Então, vamos embora. E essas são minhas primeiras memórias, foram assim, dias que eu passei lá, foram bastante edificantes. Eu faço parte da igreja local há mais ou menos uns 17 anos. Eu iniciei na igreja através da célula que tinha na casa do Guilherme. O pessoal lá da minha rua ia muito para a célula e eu resolvi ir também e permaneci até hoje. A igreja local, através de Deus através da igreja local, teve grande influência na minha vida, porque assim, eu provei de coisas que eu nunca imaginei que eu poderia provar na minha vida. E hoje em dia eu estou tendo um destino que talvez, se eu não tivesse congregando, se eu não tivesse servindo a Deus, eu não teria lá atrás. Então a igreja ela mudou a minha perspectiva de vida, trouxe pessoas para me abençoar. Eu fui muito abençoado aqui nessa casa, através dos líderes, através dos ministros. Eu consegui amigos que hoje em dia são uma parte muito importante na minha vida. Eu só tenho a agradecer por esses anos que eu tenho aqui na igreja local, por cada pessoa que fez parte desse momento na minha vida. Quando eu entrei pro local, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. O local era ali na Amarelinha, na minha rua mesmo. Meu irmão começou a ir primeiro que eu. Aí minha mãe, eram muito jovens, e minha mãe falava, Joyce, vai ali naquela igreja, o pessoal vai lá, seu irmão tá indo, seu irmão tá gostando, e eu não queria ir. Aí depois, de tanto ela insistir, eu acabei indo, e desde então, tô aqui no local e não saio mais. Isso mudou a minha vida. As minhas primeiras memórias envolvem muito o Guilherme, a Gabi, o Paulinho e a Márcia, né? Porque nossas famílias andavam muito juntas, começando, né, o local na casa deles, então a gente estava sempre junto, em família, reunidos, o Natan e a Gabi bem pequenininhos, então minhas primeiras memórias vêm muito disso. E aí logo depois vem da época que meus pais já começaram a acompanhar algumas pessoas mais de perto, e aí minha casa tinha sempre alguém lá em reunião de oração, e aí a gente ficava vendo aquele mover deles recebendo, e nessa época eu estava nessa linha, né, ainda era pequenininha, tinha por volta de 9 anos, e essas são minhas primeiras lembranças, né? E é muito gostoso ver que foi de fato uma construção ao longo desse tempo, né? Que foi acontecendo ao longo dos anos. Tem mais ou menos 18 anos que eu estou congregando nessa igreja, né? E eu fui para a igreja através das minhas duas filhas, que é a Isabelle e a Jusilane. Elas começaram a iniciar no grupo familiar que a gente tinha na casa do pastor Paulo e da pastora Márcia. E assim, Deus, de lá para cá, Deus tem feito coisas tremendas na minha vida, na vida das minhas filhas também, e eu só tenho a agradecer. E no meu passado, uns 20 anos atrás, né,
Eu pensava que eu conhecia Deus do meu jeito, mas eu usava droga, bebia, fazia coisas erradas, entendeu? Não tive minha experiência com Deus até na casa do pastor Paulo, que foi que nem minha esposa falou. Nossa filha foi um canal de bênção para a gente, né? Levar a gente até conhecer Jesus. Fui para o encontro em piedade, tive experiências maravilhosas com Deus. Hoje em dia eu tenho alcançado, almejado coisas na minha vida que jamais eu poderia imaginar, entendendo? E só tenho mesmo que agradecer pela minha família, pelos meus filhos, pelas pessoas que têm me apoiado. Foi muito interessante que a gente estava preparando, organizando as coisas para o culto de ações de graças que a gente vai ter, né? Do Você Faz Parte. E a gente começou a separar fotos e tal, ver data, né? Porque a gente nunca parou para contar o tempo. Aconteceu da gente estar com 20 anos, né? Igual quando você casa e fala, gente, a gente vai comemorar 30, 50 anos de casado e passou tão rápido. E aí, naquela nostalgia de rever fotos, procurar as coisas, a gente foi vendo a quantidade de pessoas, né? Que já estiveram conosco. E deu aquela sensação assim, ai, mas tanta gente já passou por aqui, né? Mas o legal foi ver, foi pensar. Então eu fiz meio que uma introspecção também, né? Das pessoas que já passaram por nós e que hoje não estão aqui, mas ficou aquela coisa assim, aquela sensação de passaram por nós. Nós deixamos uma mensagem, conseguimos levar salvação para aquelas pessoas. O nosso legado foi com elas, ainda que, né, passaram. Então a gente louva a Deus e quer agradecer a Deus por esse momento, dar ações de graças a Deus pelos que passaram, pelos que estão e pelos que ainda vão vir, né? Porque é assim, numa grande família, as pessoas elas vão crescendo e vão saindo, vão casando, né? Mas vão ter sempre a gratidão da formação dos pais, o amor dos pais. E a igreja é uma família, né? Então, eu vim também para a igreja local bem jovem, né? Tinha, na época, 15, 16 anos. Então, dentro do contexto social que a gente vivia ali, né? Não era um contexto social de muita perspectiva, onde a gente almejava algo, né? Trabalhava algo. E uma das principais coisas, né, que foi trabalhar dentro do contexto da igreja local foi isso, né? Foi sempre você buscar, né, ter um propósito, um objetivo na vida, né, buscar sempre ser o melhor dentro do contexto daquilo que você está fazendo, ser excelente, né? Boa parte da minha vida eu vivi no local. Eu entrei muito pequena e criança ainda, então todas as minhas amizades, todas as pessoas com quem eu convivo, que fazem parte da minha vida hoje, vieram do local, né? Vieram da igreja local. E hoje, assim, eu não me vejo em outro lugar, eu não me imagino longe da igreja, eu não me imagino congregando com outras pessoas. Eu aprendi a ser quem eu sou através da igreja local, aprendi a ter senso crítico, aprendi a palavra através da igreja local. Eu aprendi sobre caráter através da igreja local, aprendi a querer ter uma profissão através da igreja local. Tudo isso me trouxe, a igreja me trouxe, né? Esse amadurecimento, esse crescimento, essa vontade de ter uma família, tudo isso eu aprendi congregando. Cara, eu acho que toda a minha história de vida tá construída aqui, né? O choro já, segura. Porque, assim, eu tô aqui desde que eu tinha 9 anos, né? Agora eu tô com 29. Então, se eu parar pra pensar sobre ser moldada, eu acho que toda a minha história, toda a minha construção de vida literalmente foi moldada aqui, né? Foi moldada com essas pessoas que estão aqui até hoje ou que não estão mais, mas que fizeram parte da minha história. Então, sim, eu acho que eu fui muito moldada e ensinada aqui. E eu parei para pensar esses dias, né, que talvez algo que eu aprendi aqui, que eu levei para minha vida e talvez lá atrás eu nunca imaginei que eu fosse levar tanto para minha vida, foi o cuidar de pessoas, né? Porque nós sempre fomos ensinados a amar, a cuidar, né, a olhar aquela pessoa com significado, como indivíduo, com amor, a acolher. E terminou que eu trouxe isso para minha vida de fato, né? Hoje é a profissão que eu exerço e pensando foi aqui, né? Foi ao longo da vida da gente, ao longo do acolher pessoas, amar pessoas que eu desenvolvi talvez o que tem de um pouquinho mais forte ali em mim, né? Que se tornou também o meu dom para minha vida profissional, né? Bem, a minha experiência com a igreja local foi algo muito positivo, né? Eu cheguei aqui ferido, cheguei aqui sem esperanças, né? Sem muito saber o que fazer.
e eu fui abraçado, né, pelo corpo todo, pela liderança principalmente. E desde então eu tenho experimentado a cada tempo que vai passando, a cada ano, algo novo de Deus. E tenho experimentado também uma transformação, né, através das ministrações, dos congressos que a gente participa. E eu tenho sentido cada vez mais eu crescendo em Deus. Hoje eu posso dizer que eu estou no meu melhor momento no Senhor, né? Só tenho a agradecer a Deus e a igreja local. Tem uma coisa interessante também, não é só quem já passou, mas é quem permaneceu também. E aí você vê que, de alguma forma, você conseguiu dar substância na fé, né? uma robustez de fé para as pessoas. Então, quando você olha as pessoas que permaneceram também, você vê que houve crescimento, que as pessoas conseguiram avançar na sua vida espiritual, que as pessoas conseguiram crescer em Deus, crescer nos seus dons, nos seus talentos. Esses anos todos aí que eu tenho, né, entrei num local novo, acho que menos de 20 anos de idade. Foi bom pra mim, porque eu entrei meio que adolescente, né? E hoje eu tô com 34 anos. Vem numa caminhada longa e foi bom pra mim porque um adolescente hoje, no dia de hoje, viver assim, pô, se desde pequeno tá... Claro, né, todo mundo tem lá suas idas e vindas, seus altos e baixos, mas mudou muito na minha vida, até no local de reunião, por causa disso, porque você pode vacilar o pé, mas você sabe aonde encontrar, você sabe para onde voltar, né? E no local de reunião, para mim, esse é o lugar para onde voltar, né? Não que seja um lugar específico, local de reunião, porque a Igreja de Deus, ela está sobre todo mundo. O corpo de Cristo é universal, mas assim, na nossa realidade local, é o local no qual eu sei o caminho que eu devo seguir, a orientação, eu sei onde está a orientação. Não que seja o lugar físico, o lugar sagrado, seja lá. Não, pelo contrário, mas é o lugar onde há raízes, onde há pessoas que nos faz ser família, nos faz ser um com os outros, entendeu? Me faz estar entrelaçado de alguma forma. Eu comecei na igreja local há poucos meses e estou muito feliz com a comunhão, com o acolhimento dos irmãos aqui. Para mim está sendo muito importante na minha caminhada com Deus, apesar de ser cristã desde criança. Aqui eu estou vendo uma diferença muito grande, aqui eu estou vendo um acolhimento muito diferenciado e cada vez mais eu estou crescendo mais em Deus. A influência da igreja, a influência dos nossos líderes para o nosso crescimento está sendo muito importante para mim e eu estou tendo uma experiência incrível com a igreja local. Uma das coisas que eu mais admiro no local, na igreja local, é a palavra. E é uma das coisas que todo mundo que está, por exemplo, chegando agora, fala muito disso. No Farol, por exemplo, a gente ouve muitas pessoas que começaram a congregar agora falando sobre isso, que a palavra que é ministrada é muito diferente. E é mesmo. É uma palavra que te impacta, é uma palavra que te leva a pensar sobre a sua vida cristã, o que eu estou fazendo da minha vida, e te leva a querer buscar mais de Deus, te confronta, é uma palavra que confronta o nosso cristianismo e a nossa vida também como sociedade. Eu lembro que na Amarelinha, quando a gente alugou a Amarelinha, a igreja era chamada da Igreja dos Drogados, né? Isso era muito interessante, porque só todo mundo cabelo roxo, rosa, amarelo, era uma doideira só, sobrancelha. Os meninos lembram bem. Era uma coisa muito doida e até para não espantar as pessoas, né, o pessoal ia todo mundo de bermuda para a escola, eu comecei de bermuda também, então aí mais aqui, que o pessoal mais religioso ali do entorno pirou mesmo, né? Ficou todo mundo maluco, porque eu era pastor e eu ia de bermuda. E eu fazia aquilo porque todo mundo ia, então no que a gente queria aproximar as pessoas da igreja, os jovens, né? Uma das lembranças que eu tenho, assim, da igreja local, uma coisa mais marcante, eram os encontros, né? Principalmente quando a gente voltava dos encontros, aquela energia, aquela animação que todo mundo tinha, que a gente voltava cantando Livre Sou, e o pessoal muito empolgado, e isso com certeza marcou, e era uma coisa que fazia com que quem não fosse pro encontro quisesse ir, porque a energia e a felicidade e a unção e a presença de quem voltava era muito grande. Então isso é uma coisa que me marcou muito. Cara, coisas que me marcam era
nessa época mesmo, logo assim que eu voltei do encontro, que a galera era muito unida para poder buscar Deus, entendeu? É um momento que eu tenho até saudade, né, dessa época que a galera... Mas também ninguém fazia nada, né? Ninguém trabalhava. Tinha um prego, mas o pessoal ficava junto e só ficava ali na Bíblia orando, a gente dormia no local, né? Para poder estar orando ali e tendo comunhão uns com os outros. Então, isso daí, cara, foi extremamente importante para mim. E é algo que me marca, né? O encontro que eu tive, né? Meu primeiro encontro foi algo que me marcou muito, né? Foi quando eu comecei a entender o que é o toque do Espírito Santo. Foi quando eu comecei a entender, né, o que é eu começar a ter uma vida com Deus. Um encontro que teve várias histórias super engraçadas, o pessoal querendo fugir para comprar droga, o pessoal querendo queimar um outro lá, tacando fogo lá. Enfim, muitas coisas bastante divertidas que aconteceram e se mantemos, né? Algumas pessoas daquele encontro estão na igreja local até hoje. Foi muito edificante. Foi algo que marcou a minha história, com certeza. Estava impactado ali, lembro que eu era da Igreja Batista, não falava em línguas, o pastor Edivar dentro do carro falou, você quer orar em línguas? Eu falei, quero, então você vai orar aqui agora. Ele ministrou ali sobre mim, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava completamente impactado e eu tinha no meu coração a convicção de que eu achei a igreja do Senhor. E larguei um monte de coisa para trás, deixei muita coisa para trás, fui caminhar com os irmãos ali, e foram os melhores anos da minha vida, eu cresci muito, amadureci muito, sei que ainda tem muita coisa pela frente, mas foi um tempo de muito crescimento, de muito amadurecimento, e eu sou eternamente grato ao pastor Edivar, agora apóstolo Edivar, a pastora Lilian, profetisa, né? Sou muito grato a todos os irmãos, os remanescentes, aqueles que estão chegando, e dizer que eu continuo crendo que achei a igreja do Senhor, continuo amando vocês, e o envio, tudo que nós experimentamos, sem vocês nada disso seria possível, e dizer que tudo que está sendo construído em Belfor Roxo, no Vona, é uma extensão do ministério de vocês. Alguma coisa está sendo construída em Macaé, é uma extensão do ministério de vocês. Meu muito obrigado, vocês mudaram a minha vida em vários aspectos, Lília, Edivar, através do Senhor, o Senhor na vida de vocês, né? Vocês como uma ferramenta de Deus, mudaram a minha vida em várias áreas, o meu casamento, e eu sou muito grato a vocês. Influenciaram em todas as áreas da minha vida, desde a criação dos meus filhos, meu casamento, ministério, minha eterna gratidão. Espero que a igreja em Caxias tenha longos anos de vida e que vocês sejam milhares e milhares. Que o Senhor abençoe. Muito obrigado. E tem também as partes engraçadas, né? Dos encontros que, né, se prometia piscina, futebol. Campo de futebol. Cristiano colocava um ônibus, levava um ônibus. Né? Os passeios eram muito bons. Os passeios que nós fazíamos de comunhão. Poxa na muito piscina. Legal, poxa na piscina. Ficou marcado. O desespero do meu coração, pedindo ao pessoal, salva o poxa. A torre humana dos meninos que sempre tinha que ter. Com o Vona, né? A gente foi entrando ali naquela área do Vona, a gente conheceu o pastor Milton, ele veio para baixo da nossa paternidade, aí a gente gerou essa comunhão com essa equipe grande, trabalhadora que está aqui hoje, que a gente louva a Deus também pela vida deles, né? Os próximos anos, eu creio que serão anos de colheita, sabe? De toda a promessa que a gente tem recebido. Às vezes eu vou orar e falo com Deus, nós temos mais de 30 pessoas, quase 30 pessoas que vieram de fora para entregar a mesma palavra para nós. E isso é interessante, a Lilian tem isso escrito, né? Então você pega a profeta dos Estados Unidos, você pega a profeta da Argentina, você pega a profeta da Venezuela, você pega a profeta do Peru, você pega a profeta do monte aqui do Brasil, e todos eles que vieram aqui entregaram a mesma mensagem para nós. Eu creio muito que entramos nesse tempo, né? De uma forma mais madura, de uma forma pensada, mas não desapaixonada. A gente precisa estar apaixonado pelo grande projeto de Deus, que é salvar a humanidade, que é salvar pessoas. E sermos esse instrumento. Eu queria, você que está assistindo a gente, está vendo esse filme, queria deixar isso para você, sabe? Esses anos todos nós estamos semeando um fundamento, nós cremos no reino de Deus na terra, que a igreja vai trazer o reino de Deus,
mas cremos também que a igreja vai levar o reino de Deus para dentro dos corações. E isso fala de evangelismo, isso fala de um movimento em que eu começo a pensar há quantos anos eu não ganhei uma alma para Jesus. E é importante começar a pensar que a gente precisa voltar a ganhar pessoas, individualmente falando, para Jesus, sabe? Eu tenho que estar incomodado se eu não estou ganhando ninguém para Jesus, né? Os próximos anos, nós precisamos estar linkados com isso. Nós temos esses instrumentos, essas ferramentas que Deus quer usar de forma muito poderosa e amorosa para ganhar pessoas. Eu conto muito com você, creio que Deus vai te usar poderosamente, né? Nós estamos levantando uma classe de líderes novos, não que os mais antigos sejam ruins, nada disso. Nós vamos somar experiência com mais vitalidade e com mais disposição. Isso vai ajudar muito a gente. Essa mescla vai fazer a gente acelerar o crescimento. Então eu queria convidar você para fazer parte disso. Tá no Farol, fazer discipulado, sabe? Daqui a pouco você abrir a tua casa, ou então liderar um Farol. Esse é um movimento para a gente poder avançar e ver mais rostinhos aqui salvos, pessoas felizes, transformadas, histórias mudadas. Eu queria te convidar para isso. Vamos junto. Deus abençoe. Amém. Levante sua voz, declare que Ele é grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Meu amigo fiel. Manda um beijo. Manda um beijo, Dex. Manda um beijo. Ó.
santidade, Senhor. Posso ver teu olhar, posso ouvir tua voz, posso sentir. Leandro tá dizendo que só você tem direito a uma asinha, ninguém mais pode mexer lá. Quem tá vendo? Que direção é essa? Brincadeira, hein? Vai uma lagoa. Ele vai entrar em águas profundas à força. Beijo a todos. Eu vou. Esse é o famoso campeonato de fogo. O Brasil inteiro tem território celular. O Brasil inteiro tem território celular. O Brasil inteiro tem território celular. Ia me chamar os irmãos aqui. Fascina.